Olá, galera. Boa tarde. Estou aqui ao vivo hoje para falar um pouquinho sobre o meu livro, O Meu Pé de Laranja Lima, que foi escrito por José Mauro de Vasconcelos e readaptado em novela por Ivani Ribeiro. Algumas exibições a gente conseguiu assistir na Rádio Tupi, na época que não existia televisão, e logo depois foi exibido em novela, escrito e adaptado por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta. Vocês que leram esse livro, O Meu Pé de Laranja Lima, conta a minha história de infância, de quando eu era criança, devido aos maus tratos que eu sofria na família, devido a um pacto que foi feito entre Jandira e minhas irmãs para poder conseguir obter esse livro. Enquanto vocês vão vendo um pouquinho aqui o cenário, eu vou ali no Face para poder compartilhar para o Kikito Lima, para que as outras pessoas lá do Face possam estar assistindo juntamente conosco esse programa ao vivo. Então fica aí meditando enquanto já volto, ok? Já volto já, peraí. Bem, galera, estou de volta aí para falar um pouquinho sobre o meu livro. Deixa eu beber um cafezinho, que café não pode faltar, né? Eu vou aqui fazer umas recordações do meu passado para tentar lembrar algumas coisas em questão do que o livro passaram para vocês. Esse livro teve a participação de alguns autores, como a Florinda, a Hilda, o Alexandre, meu pai, Benedito Ribeiro, Dona Ângela, que mora nos Teixeira, que é a mãe do Cacá, e que no caso é a Dona Helena, e o Cacá, que era o meu amigo de infância, que me presenteou com um caminhãozinho, na qual eu dei para o meu irmão Luizinho, que leva o nome de Luiz Carlos. Godóia leva o nome de Godóia, por causa dos seus documentos, na qual foi casada com Diego, que é o Vicente de Freitas Godoy, que trabalha no estúdio da Rede Globo, na parte de jornalismo, desde que eu me conheço, e estão morando, vivendo junto desde os tempos de novela, desde quando era adolescente. Mas eu não vim falar deles, em questão da vida deles, eu vim falar um pouco de mim, o que eu sofri por causa desse livro. Voltou à lembrança tudo que eu vivi no meu tempo de infância, tudo que eu passei, que na minha época eu achava que era coisa de brincadeiras de criança, e hoje eu vejo que o assunto é bem mais sério do que eu pensava. Porque esse livro, além de trazer a alegria e a tristeza daquilo que eu vivi de quando eu era criança, para vocês que leram, mas para mim ainda continua da mesma forma. As famílias que você lia no livro, como a Godóia, a Lili, o Totoca, a Dona Estefânia, o seu Paulo, a Jandira, o Raul, o Português, o Dr. Ricardo, Gabriel, Dona Santinha, todos eles são, a maioria estão vivos, e outros não se faz mais presente aqui. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sofri e que eu vivi para poder chegar até aqui, que não foi fácil. Ainda continuo vivendo, só que agora a minha família tenta me matar. Tudo por causa da ambição, da ganância e do erro que cometeram no passado. Então aqui agora eu vou estar recordando algumas coisas que eu vivi de quando era criança.
Eu, quando era criança, a minha avó, eu fui criado com a minha avó, que no caso eu chamo de mãe, que é a dona Petronília, que lá na Estrada dos Teixeira, todas a conhecem como a dona Abigail. E eu lembro que eu vivia perguntando às pessoas sobre a origem da minha vida, porque minha família nunca passava nada sobre mim. Ela nunca me explicava nada sobre as minhas origens. Eu tive tudo que aprender sozinho, com a ajuda de Deus. E como você vê no livro, né, a história de Godoia, Godoia foi realmente a irmã predileta, uma irmã que me defendia de todos e de todos, e uma pessoa que acreditava em mim. E eu me lembro que quando eu era criança eu adorava fazer tranças no cabelo da Godoia, pentear o cabelo dela. E ela era a irmã que eu mais era agarrado. A irmã que eu nunca imaginaria que viraria o rosto para mim. Eu, quando era criança, eu tinha 1 ano e 6 meses quando eu fui para a casa da minha avó, morar na Estrada dos Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E por quê? Porque minha mãe, segundo ela, dizia que não queria me criar porque eu era uma gravidez indesejada. Ela não esperava por essa gravidez. Então, como ela era de centro de Macumba, né? Na época que ela ficou grávida, segundo o que ela me passava, ela falou que me ofereceu para essa instituição como sacrifício, porque ela não queria essa gravidez. Ela dizia para mim que a gravidez foi um ato em questão do que o padrasto dela, que era o seu Paulo, que no caso eu chamo de pai, que foi o que me criou, que me educou, me deu saúde, me deu forças e me ensinou a ser o que eu sou hoje. E ela falava que o padrasto dela queria estrupar ela, que é o Benedito Ribeiro. E eu achava que eu era fruto desse estupro, né? Eu era fruto desse estupro. Por que eu achava que era fruto desse estupro? Porque ela vivia falando isso pra mim. Mas eu nunca consegui sentir raiva do meu pai com as histórias que ela contava. Que como ela falou pra mim, né, que eu tentei enfiar o dedo na vagina da minha irmã, ainda bebê de colo, quando eu fui atravessar ela de uma janela para outra, que eu fui pegar ela no colo e fui dar ela pela janela, aí meu dedo estava assim, na hora que eu estava segurando a bundinha dela para não forçar a coluna, né, porque criança tem a coluna frágil, aí segurei a polpinha da bundinha dela assim, segurei ela pelas costas, só que meu dedo estava assim. Ela achou que eu estava enfiando o dedo dentro do ânus da minha irmã Renata. E eu peguei, outro dia eu estava conversando com a minha irmã Renata, aí eu falei assim, irmã, você vê, a minha mãe fala que eu enfiei o dedo dentro do seu ânus quando você era criança. Ela falou, eu sei que você não fez isso, irmão. Eu falei, com certeza, irmão, eu nunca curti mulher. E mesmo se eu curtisse, eu jamais faria isso. Eu trabalho com criança, eu cuidei dos filhos da Godoia, eu cuidei das crianças das minhas amigas. Eu jamais abusei, eu fiz algo que jamais trazer, mesmo porque eu tenho filho, mesmo se não tivesse, eu ainda continuo criança, porque o que só envelhece é a carne. E nisso a Jandira me ofereceu. Quando nós fomos morar na Estrada dos Teixeira, Teixeira era roça, não tinha tantas casas e condomínio, era mais sítios, fazenda, né? A gente andava de cavalo, para a escola a gente ia de carroça, e a nossa interação e o nosso divertimento era visual e verbal. Então eu era uma criança que eu adorava brincar, eu adorava correr pelas matas, pegar passarinho, pegar frutas no terreno dos outros. Eu vivia dentro do mato, só gostava de subir em árvore. Todo dia de manhã já tomava o meu café e já partia para o mato. Aonde eu morava ali nos Teixeira, que era a vila da Dona Estela, que a gente falava na novela tanto citado dessa vila, do lado da casa que a gente morava, do outro lado do rio, que a gente falava Rio, São Paulo, tinha a casa da Dona Chiquinha, que é mãe do Sidenia. E a minha mãe, a Dona Abigail, que no caso é a Dona Estefânia da novela, ela tinha uma amizade muito grande com a Dona Chiquinha. Então as duas conversaram e criaram uma horta nesse terreno vazio. E tinha de tudo, pé de laranja, da laranja lima, como você vê na novela. Tinha um pé de chuchu que minha avó, né, que no caso eu chamo de mãe, que é a Dona Abigail, fez uma casa de chuchu feita de bambu somente só para mim, foi o presente que ela me deu, me pegando no colo e me apresentando, falando que o chuchu era meu. Peraí só um minutinho. Geladeira Consul, um compartimento ordem casa. Consul, a
E voltando ao vivo, né, para não atrapalhar a nossa comunicação, né? Então minha avó fez essa horta, criou essa horta com a dona Chiquinha. Aquela menina que eu falava, a Dorotilha, né, que andava com aqueles cabelinhos todo amarradinho na cabeça, era a Cristiane, não sei se é filha ou neta da dona Chiquinha, que é parente do Sideni, que tem uma barraca lá. E eu falava, e a gente tinha costume de dividir a merenda, porque nós éramos uma família de pobre, então quase não tinha nada para levar para a escola, e o pouco que a gente tinha, a gente dividia entre eu e ela. Ela que é a Dorotilha, que o livro escreve, a Cristiane. E então quando a minha mãe ela tentou me dar para o pessoal da Cidade de Deus, que diz que é meu padrinhos, né, são meus padrinhos, lá da Cidade de Deus, eles queriam ficar de mim, por isso que existe esse nome Kikito. Kikito é um apelido que eu tenho na estrada lá na Cidade de Deus, do meu padrinho, e as pessoas lá me conhecem como Kikito, né? Porque naquela época eu fiquei um tempo morando ali com eles, né? Porque minha mãe queria me dar para eles. Aí minha avó e meu pai, sabendo que eles queriam me deixar na cidade, a minha mãe queria me deixar na Cidade de Deus, pegou e falou para ela, falou, filha, deixa ele aqui comigo, eu vou criar, vou cuidar, não vai faltar nada para ele. E essa dona Abigail, que no caso é a dona Estefânia. E a minha mãe me deixou lá. Nessa época eu estava com 1 ano e 6 meses, e foi quando eu comecei a conviver. Só que ali a minha avó, ela me tem até hoje um carinho tão grande comigo como filho, que ela não deixava ninguém me bater. E quando havia essas surras, era quando ela não estava ou quando meu pai não estava. Aí no livro você vê que o seu Paulo fala que o seu Paulo batia muito no Zezé. Isso também não aconteceu. Porque meu pai, como eu era muito pequeno, meu pai ele não batia em mim. Ele pegava o cinto, dobrava o cinto, na cabeceira da cama tinha uma madeira, que ele batia na cabeceira da cama. Eu gritava, chorando, né? E pegava aquele escolheiro azul que tinha um olhozinho no meio, né? Que era um olhozinho que era para pingar, para limpar os olhos. E pingava aquilo em mim e mandava eu sair do quarto como se eu estivesse chorando. E para poder, porque como a correção era para todos, então todos recebiam a mesma correção. Então quando em questão da Godóia, tudo que eu falava com meu irmão Totoca, ou que eu falava pelas ruas, ela escrevia o que eu falava. Eu me lembro que ela se tornou, ganhou uma foto na capa de livros, né, de história, onde a foto dela apresentou. Eu lembro que eu queria ver essa foto, ela não deixou ver porque tudo eles escondiam de mim. Então a Godoy era uma irmã predileta, era uma irmã exemplar, ela que me ajudava em tudo e todos. Mas aí logo depois ela conheceu um rapaz que mora na vila da Dona Estela, que é o Aldinho, namorou um tempo com ele. E logo depois ela foi conhecer o Diego, que no caso é o Vicente. Aquele rapaz que era amigo do Diego, que é o Henrique, ele existiu. Aquele posto de gasolina que ele fala que era dele, fica na estrada do Rodrigues Calda, descendo a Mapuá, né, que vai lá, sai lá no SMTU, né, SMTU, antigo Detran, né, e ele descendo ali, tu tem um posto ali, aquele posto era dele, né, e ele morava numa casa até próxima ali, que eu tô até para pegar algumas informações em áudio para poder apresentar a vocês. E eu lembro porque eu não saía de perto das minhas irmãs, da Godoy e da Lili. E depois que a Jandira casou, os maus tratos passou a ser pela Godóia e pela Lili e pelo Totoca. Só que o Totoca nunca foi muito presente, ele sempre ficava na rua, entre os amigos dele, não era aquela pessoa muito envolvida. Sempre foi muito fofoqueiro, né? Isso não tem como tirar, porque o que só envelhece é a carne. Mas assim, a gente era uma amizade. A minha primeira ação sexual foi com meu próprio irmão, que é o Alexandre de Oliveira Matos, hoje casado, tem duas filhas e um filho. Ele, quando era criança, né, a gente ia ver filme na televisão, a gente deitava no quarto, na sala, ele ia lá e aproveitava de mim quando criança, usando e abusando do meu corpo. Como eu já nasci com essa tendência, então eu não achei muito estranho em questão disso. Então eu não ligava, porque eu era criança, não tinha maldade. Eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento, né, onde eu aprendia, né, com as pessoas. E depois que Jandira casou, foi embora com Raul, então quem passou a cuidar de mim foi a Godóia, a Lili e o Totoca. Como a Godóia descobriu, me pegou tendo relação com outro menininho, e aquilo ali para ela se tornou um constrangimento terrível, um preconceito terrível, até hoje ela tem preconceito em questão disso. O
que acontece? Ela começou a me bater, né? As surras começou a ser de chinelo, depois passou a ser de fivela e depois passou a ser severamente. Eu sempre fui chato para comer naquela época. E eu lembro quando a Godoia, né, ela tinha me dado, forçou eu comer a comida, eu falei que não queria comer. Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha comida do prato e joguei na caçamba do cachorro para ele comer. Ela viu que meu prato estava vazio, olhou para a caçamba do cachorro e viu que a comida estava ali. O que ela fez? Ela mandou, né, ela exigiu, porque senão ela me bateu, mandou eu ficar de quatro, né, de quatro, e comendo com a boca. E comendo com a boca. Eu me senti totalmente humilhado, sabe? Eu me fui tratado como um nada, nenhum animal deveria ser tratado da maneira que foi tratado. E eu fiquei triste com aquilo, né? Nessa época até a Jandira soube disso, no caso a minha mãe Georgette soube disso, chamou a atenção dela, brigaram com ela, tentou me levar. Mas como meu pai, o Benedito Ribeiro, ele era muito apegado comigo, segundo as minhas irmãs diziam, que toda vez que meu pai desmaiava, ele ia me buscar, porque eu ficava dividido. Eu ficava metade do tempo na estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, Taquara, e às vezes eu ficava com a minha mãe, no bairro de Três Corações, na rua Andréia, que fica lá próximo ao material de construção Dois Irmãos, que hoje está bem mudado. Então eu ficava morando ali. Inclusive a casa que a Jandira e o Raul se encontram na novela é parecida com a casa que eu morei em Nova Iguaçu. Isso não é a mesma casa. A Godoy, ela vivia falando que quando minha mãe chegava, é porque eu sofri muita alienação parental. Eu não entendia as coisas, porque devido aos maus tratos, eu vivia fugindo das surras, não das pessoas, mas sim dos maus tratos. E toda vez ela falava que quando eu estava em casa, falava, olha, vai pro morro, se esconde, ou fica na casa de alguém, se esconde, que a sua mãe tá vindo aí. Aí eu falava assim, aí eu com medo da minha mãe me levar, né, que é a Georgette, eu me escondia ou atrás do armário, ou subia pro morro e ficava um bom tempo ali. Isso quando a Sheila, que é uma amiga minha que mora lá nos Teixeira, que é filha da tia Hilda, eu não me escondia na casa da tia Hilda. Aí eu achava que era porque minha mãe ia vir me buscar, porque na verdade, isso não era verdade. Eu acho que na época que ela falava que minha mãe veio me buscar era para poder me afastar, para poder conseguir montar esse livro junto com os fundadores, em questão do livro que estava sendo criado. É, Tem uma parte na novela, né, que o José Mauro Vasconcelos, que é espelhado pela rua, fala da escoriação na perna, do acidente que eu sofri com português. E eu tenho essa cicatriz na perna, porque se depilar o cabelo tá bem, conforme você fazer, dá pra ver. A olho nu não dá pra ver, mas se você prestar bem atenção, tu vê a cicatriz da perna, como ele fala da escoriação da perna. As duas surras marcantes que fala no livro, que é do meu pé de laranja lima, são as surras que eu levava da Jandira, que ela pegava a minha cabeça e tacava na parede. Eu tenho as cicatrizes até hoje. E hoje eu sofro essa dor de cabeça, né, essa pontada, né, que eu estou à base de antibiótico. Eu até trouxe os remédios aqui para vocês verem. Eu estou tomando diclofenato. Vendo aqui? Amoxicilina. Dorflex. Tudo que é antibiótico eu estou tomando. Mas por quê? Porque aqui na cidade a gente não tem médicos, né? As pessoas aqui vivem à mercê dos barbados velhos, né? Porque aqui ladrão que é ladrão não vem maltrapilho. Vem de terno e gravata, a gente dá serve cafezinho para essa corda. O que acontece? E além desse maltrato, minha família só vivia judiando de mim. Elas nunca, tipo assim, depois eu vou falar do pacto. Então quando eu fui morar um tempo com a Jandira, a minha irmã Renata Caçula, que é filha desse marido atual que ela tá, que é o Ronaldo, que também me agrediu em Curicica, publicamente, não só o meu cunhado, vindo com arma para tentar me matar ou com pé de cabra, mas o meu padrasto, que é casado hoje com a minha mãe, né? Ele também me agrediu na rua, fazendo uma acusação de que eu tinha roubado os documentos dele por causa de uma calúnia que foi falada em questão da minha irmã. E só que ele brigou e discutiu comigo porque eu roubo, né? Falou que eu tinha roubado os documentos dele, mas se ele não sabe, ele trabalha na Rede Globo, no Projac, tá?
há muitos anos, que foi até a pedido meu ao Diego, que o Diego trabalha há muitos anos, falei do problema dele, conversei com ele, o Diego foi conseguir um serviço para ele que ele está até hoje lá no Projac. O nome dele é Ronaldo Diones da Silva. Diones da Silva. Ele trabalha, acho que é na empresa Sol, tá? Ele faz transporte. E o meu cunhado, que é da milícia, que é o Adriano Simões, que é casado com a minha irmã Karina Cândida, que mora em Curicica, na André Rocha, na 1º de maio, na casa 5 ou 6, se eu não me engano, também tentou me agredir e me matar. Hoje minha mãe tem um apartamento em Vargem Pequena, né? E mora em Vargem Pequena juntamente com o meu padrasto e o meu sobrinho, que ela cria como se fosse filho dela. Né? Que como ela não teve a oportunidade de ter um filho homem com esse marido dela, que ele era doido para ter um filho homem, aí ela foi, pegou o filho da minha irmã caçula e cria como se fosse filho dele, mas não é só por amor. Ela cria para poder segurar o marido dela. Esse marido dela que trabalha na Rede Globo, ele me chamou de ladrão. Mas ele esquece que ele não vive roubando. Ele vive roubando a Rede Globo, tá? Com seus maquinários, porque ele faz transporte de maquinários para poder fazer gravação. Então ele reaproveita como aqueles ventilador grandão, ar-condicionado, tudo que ele pode tirar da Globo, ele tira. E vende para outras pessoas lá da comunidade para poder ganhar um dinheirinho extra, né? Aí eu que sou o ladrão, tá? O nome dele é Ronaldo Diones da Silva. Trabalha na Rede Globo, no Projac, e tem costume de roubar a Rede Globo. Eu tô falando publicamente que eu tenho como provar isso, tá? E fora o bebedouro todinho da minha avó, né? Acabou pegando um bebedouro também da Rede Globo, sem saber que aquele bebedouro que tá na casa dela, no apartamento dela, é roubado. Que é a Jandira, que a Georgette deu pra ela. Manda mostrar a nota fiscal. Manda mostrar a nota fiscal se ela tem alguma nota fiscal, porque ela guarda tudo que é nota fiscal. E, infelizmente, eu pago por todos esses erros. Eu pago por tudo isso. Mas por que eu pago por tudo isso? Porque a minha família está acostumada na mentira. Eu fui morar na rua, a minha irmã Godóia, né, que é a Florinda, ela morou um tempo na rua Visconde de Aseca 143. Ela alugou um apartamento no bloco 2, no apartamento 405, e morou perto de uns amigos que eu tenho até hoje. De vez em quando vou lá visitar ela está com um trabalho agora dentro de casa. E depois comprou um apartamento da frente. Né? E eu lembro, como eu não ia mais visitar ela, e tem amigos que moram nesse prédio, que me conhecem desde quando era criança, questão do que eu vivi lá. E eu soube que esse Vicente, né, ficou pelado diante de uma criança entre 13 e 14 anos, porque estava bêbado, chapado, a menina foi tocar a campainha do apartamento e ele abriu a porta pelado. E ainda entrou no corredor e foi até a porta da vizinha pelado. Vicente de Freitas Godoy. E fora que ainda mostrou o pinto, que ele tem um pinto tão pequenininho, que ele mostrou o pinto para minha irmã Renata, por debaixo da mesa. Saiu com uma menina que mora no Estrada dos Teixeira e que é amiga da minha irmã. Aí eu te digo que é amiga da minha irmã Godoy, tá lá puxando o saco dela, né? Saiu com o próprio marido dela e não sei como que essa pessoa tem cara de pau de ainda conversar com ela, sabendo que saiu com o marido dela. Apesar que todo mundo é igual, gosta, né? Fazer o quê, né? Mora lá nos Teixeira, é minha amiga de antiga, né? Só não vou falar nome aqui agora, porque até falar nome hoje em dia rola processo. Então, assim, para tudo isso, tudo isso que eu vivi, que eu não fui morar em família, ficava na casa de um parente, ficava na casa de outro, casa de amigo, de estranho, professores, diretores da escola, sempre estavam me abrindo as portas da sua casa para me morar, para não ter que viver na rua. Fora que eu já dormi no morro, tá? Já dormi no morro, tendo que roubar cobertor, né, de um apartamento para poder não sentir frio, dentro no meio do mato, lá na Rio Grande, atrás do Passaredo, né, que é um condomínio luxuoso onde mora a Kelly Kim, lá para trás é tudo cheio de mata. Eu, para não ser picado, forrei o cobertor, me enrolei igual o casulo, né, no meio do mato, no sereno, para dormir debaixo do sereno, porque eu não tinha casa para morar. Porque eu era criança ela está na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento, entendeu? Para entender a vida. Né, a ligação, daqui a pouco eu atendo a ligação, deve ser meu companheiro. E o que acontece? Então, para poder surgir esse livro, teve a participação de todos. Teve a participação. Só que dentro desse livro existe um pacto.
existe um pacto. Esse aqui eu acho que não dá pra ver o símbolo. Esse aqui dá, sim, aqui dá pra ver. Tá vendo isso aqui? Dá pra ver aí? Tá vendo? Esse símbolo com passarinho, o negócio é da maçonaria. Eu sei porque eu estudei sobre maçonaria, sem saber que eu ia precisar de ter esse conhecimento para hoje entender o que realmente aconteceu. Eu estudei sem saber do livro, sem saber da origem do livro, do filme e da novela, que ele também virou filme, tá vendo? Que ele também virou filme, tá? Que é a minha história, tá? E virou novela e radionovela. Deixa eu atender uma ligação aqui para ele. Oi, Andréia. Caiu a ligação. Então, assim, galera, é muito difícil. E o problema em questão disso tudo não é só uma história, porque se eu for contar tudo aqui vai virar outro livro. E em breve vocês vão ter a minha segunda versão do livro, mostrando realmente as realidades dos fatos que ocorreram em questão da minha vida, que os procedimentos que eu vivi, porque ó, o Vicente, que é o Diego, teve que sair às pressas do apartamento, porque senão iam lixar ele, devido ao ato cometido. Ainda tem outras coisas também que eu soube que aconteceu lá, né? Entre outros. Aí quer dizer, se não me respeita, vai respeitar os outros? Eu que não faço mal para ninguém, estou aqui trabalhando com criança, larguei toda a minha vida de Jacarepaguá para poder desenvolver esse projeto aqui, que eu peguei um carinho, um amor por essas famílias aqui de São Gonçalo e de Niterói, não só daqui como de outros municípios na qual eu atuo. Já tem 3 programações para poder estar apresentando, entre outros. E voltando ao assunto, né, em questão daquilo, agora eu vou falar um pouquinho sobre o pacto que foi feito entre minha família e as pessoas que participaram desse pacto. Eu me lembro que, morando na Estrada dos Teixeira, muitos anos atrás, eu devia ter 5 para 6 anos, ali nos Teixeira tem uma vila chamada Vila da Dona Estela. Ali moram os filhos dela, né, do Fialho. A Maria do Fialho, alguns Camargo, moram ali naquela vila. E eu, como era muito de brincar, aprontar, eu me lembro que quando eu entrei nessa vila, me pediram para me ficar em frente à porta da casa da Marinete. Marinete era uma senhora que morava na vila, que teve uma relação com o antigo Luizinho, que tinha uma barraca que já faleceu, e teve uma relação com meu pai. E essa casa eu tinha muito acesso, porque eu ficava brincando com o filho dela, o Bruno, que também, se eu não me engano, hoje não está mais vivo, né, que acabou também falecendo. E eu me lembro que eu estava de pé, em frente à porta da casa da Marinete, né, uma casa amarela, e pediram para mim entrar. Entrar, e saiu empurrando para dentro, um monte de homens, saiu empurrando. Alguns deles eu lembro. Uns moram na vila, tá? Que é casado, hoje ainda diz que segue religião, segue Deus, né? Porque se eu contar a vida de cada um, vai virar uma história de terror, porque eu sei da vida de cada um dali dos Teixeira, não mexe com a minha língua, senão vai arrumar problema. Estava indo para o sossego, encontrei um deles, baixinho também, que mora ali, tá? Que nem vai com a minha cara, devido à minha opção, me trata super arrogante, tipo esse Diego da novela, né? E tem preconceito em questão à minha opção, mas sempre me respeitou em questão disso. Só não vai com a minha cara, mas sempre me respeitou, porque existe um passado atrás disso. E essa pessoa também estava, como outras pessoas também de um sítio que tem próximo ao sítio da Jane, que é uma amiga minha, também participaram. Voltou a recordação, por quê? Porque nesse dia esse quarto era um quarto fechado, estava bem escuro, tá? Mas dava para ver quem estava sentado. Havia-se um homem sentado, tá? Na poltrona, com um chapéu. Nesse jeito, como Exu Maré. Se você estudar a história de Exu Maré, que eu acabei conhecendo por esses dias, você vai ver como funciona esse pacto. Porque foi exatamente esse pacto que foi feito, porque para poder não quebrar o acordo em questão das altas revelações. Então, assim, nesse tempo que eu fui vítima desse pacto, eu me lembro que tinha um homem com chapéu, tipo um cajado na mão, né, fazendo barulho, balançando, e um monte de homens, né, que hoje são casados, que moram no Teixeira, alguns já partiram, aliciando e abusando do meu corpo. Né? Mas porque existia um pacto ali. Nesse livro aqui, O Meu Pé de Laranja Lima, ele tem mais revelações. Tá?
E hoje, né, aí quer dizer, abusaram do meu corpo, né? Eu sempre gostei de usar uns cordãozinhos de pedra, aí as pessoas falavam assim, deixa eu atender essa ligação aqui, já fala. Oi, oi, bom dia, boa tarde, quer dizer, né? Eu não atendi, eu não atendi aquela hora, cara, que eu tava lá no... Eu tô aqui fazendo um programa ao vivo, eu tô até ao vivo aqui agora falando com você, né? Que eu tô falando sobre o meu livro, do Pé de Laranja Lima, né? Estão resgatando um pouquinho pra ver se pelo menos eu consigo pegar a autoria do meu livro que foi roubado, né? Só Deus na causa. Cara, eu tô com uma dor de cabeça, uma pontada mesmo. Eu tô achando que tem alguém fazendo bruxaria pra mim. Porque não é dor de cabeça. Sabe quando tá enfiando um prego na sua cabeça? Tá assim, entendeu? Aí, aí, sim, fala. Alô? Alô? Caiu a ligação. Alô? Tá ouvindo? Sim. Aí, eu acho que é perto de você, cara. Porque ela falou Campo Grande. É um teatro que tem de lona. É um teatro de lona. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Só que tá falhando um pouquinho. Tô escutando. Não, não é na quinta não. É antes do Natal. É no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro que ela marcou comigo. É uma pessoa lá do Teatro de Lona, que é a Elci, uma atriz da amiga minha. Até fiquei de ontem também lá no teatro dela, acabei nem indo, porque eu tava com muita dor de cabeça. Oi? Oi? Alô? Oi? Fala. Oi, alô, 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 alô. Alô? Sinal tá horrível aqui no telefone. Sinal tá horrível. Sinal tá horrível, tá falhando pra caramba. Hello? Hello, Motorola? Israel? Israel? Hum, eu vou desligar aqui e aí eu retorno de novo. Ele vai. Então, voltando, qualquer coisa, se eu parar aqui, gente, que esse aqui é um amigo meu lá de Campo Grande, que vai estar me ajudando para poder buscar as doações dos brinquedos, que vai estar sendo doada por uma amiga atriz minha, a Elci, dessa que eu compartilhei do trabalho que teria em Campo Grande, que eu acabei não participando, indo lá para assistir a peça do teatro, devido a essas pontadas que eu sinto na cabeça, que tem fé em Deus que vai melhorar, né? Esses remédios aqui só tá servindo para aliviar, né? Porque aqui não tem médico. Então a gente procura fazer isso tudo. Então assim, gente, voltando novamente para a origem do pacto, né? Então assim, esse pacto foi feito para poder que cada um recebesse parte dos bens. E eu não tive direito dessa autoria, porque como eu sou o autor do livro, e só eu posso responder esse livro, só eu posso resgatar toda essa história, e se eu caio na mídia, para minha família se torna constrangimento, porque eu tenho para contar, você tem noção. Você, outro dia eu fui visitar, ano retrasado, eu fui visitar a minha avó, que é a dona Stefânia. Como as minhas irmãs me privatizam, né, tirando o direito de eu ver a minha mãe, que nós somos muito agarrados, que eu acredito que ela esteja viva até hoje, é por causa de mim, tá? Porque nós somos muito unidos e ela tem um amor muito grande pela minha pessoa e vai falar mal de mim, então não vai arrumar problema. E o que acontece? É, é, aí eu fui lá para visitar ela. Aí, no caso, ela não estava no apartamento dela, que é no Cafundá. Ela estava no apartamento da Hilda, que é a Lili, que é a personagem que eu falo pra vocês. E eu liguei para o apartamento dela, falei, olha, falei pro filho dela, falei, olha, fala pra sua mãe que eu vou ir pro Rio. E como eu já estou um bom tempo sem ver minha mãe, pelo menos eu quero ver ela. Não precisa eu entrar no seu apartamento, eu só quero ver ela do lado de fora para me dar um abraço e um beijinho nela. E assim fiz. Quando fui, cheguei lá, né, eu já tinha avisado antes. Aí eu cheguei lá na Carlo Palucci, que é onde ela mora, e toquei a campainha. Não, aí entrei, como eu sou bem conhecido lá, né, pelas pessoas, as pessoas falam que a sua irmã tá em casa. Aí eu falei, o carro dela tá ali parado. Eu falei, ah tá, aí subi, né, toquei a campainha, e não tem quando você olha pro olho biônico, aquele biônico escurece. E, e o que acontece? Ela pegou
ela pegou e não me atendeu. Eu muito chateado em questão disso tudo, porque eu vim de longe, né? Eu tinha vindo de São Gonçalo, né, para lá para o Rio, né, para o Merck. E eu comecei a gritar. Eu falei, ô Hilda, se você não trouxer a minha mãe, eu vou fazer um escândalo aqui e vou falar o tipo de pessoa que você é. Aí ela saiu na varanda, né, que ela mora no, acho que é no quarto andar, né, ela saiu na varanda, se você continuar gritando aí, eu vou ter que chamar a polícia pra você. Eu falei, então o que você chama? Porque se a polícia parar aqui, eu vou falar pro seu marido qual é o tipo de pessoa que você é. E nisso ela chamou a polícia. Quando ela chamou a polícia, né, eu estava lá fora, tinha muita gente ali dos prédios, porque como eu gritei, as pessoas do prédio saíram tudo para fora, né? Ficaram tudo lá de fora observando. E quando o policial chegou, que é o mesmo policial que me atendeu no dia que minha mãe tentou me matar, juntamente com meu cunhado, que era da miliciano, que as vizinhanças toda assistiu à ação, o policial chegou. Aí me chamou, falou assim, não, que a menina lá em cima me chamou, dizendo que você está fazendo escândalo, não sei. Eu falei, realmente estou. Tá? Não é à toa que eu copiei as mulheres. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu cometi algum crime? Eu matei, eu roubei. Sabe qual é o meu crime, senhor? Aí nisso ela já tinha descido com a minha mãe, né? Porque eu só ia, ela sabia que independente de tudo o policial ia fazer eu ver minha mãe, mesmo porque eu não tinha cometido crime nenhum. Então para mim não ter que ir voltar lá, então ela pediu o filho dela para descer com a minha mãe. Minha mãe, já não podendo andar direitinho, né, subiu aquela escada, desceu aquela escadaria todinha, sem ter necessidade, porque eu não precisava fazer tanta barraco em questão da minha presença, que a minha presença me incomoda tanto na minha família, que isso deixa perturbado, por causa desse passado. E aí eu olhei pro policial, falei assim, vem cá, você tem filhos? Tenho, eu tenho 2, e sou gay. Tá? Mulher pra mim é do nariz pra cima, o resto eu deixo pra quem gosta. O que vale é o respeito e a opção é uma escolha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem seu filho, e se seu filho, eu estou falando com o policial, e se você tem seu filho é gay, você vai pegar o seu filho, botar de 4 em cima de um vaso sanitário e pegar aquelas pimenta malagueta de vidro e lascar dentro do ânus dos seus filhos? O policial olhou pra minha cara e olhou pra cara da minha irmã. Aí, nesse exato momento, a minha irmã Hilda, que é a Lili da novela, virou pra mim e falou assim, Marcos, eu tenho nojo de você. Eu olhei pra cara dela e falei, eu tenho pena de você. Aí eu falei pro policial, falei, tudo bem, policial, eu vou lá, já minha mãe já tá aqui, já deu um beijo, agora qual é o meu crime? Meu crime é querer ver minha mãe? Por isso que você veio aqui com tanta gente matando, roubando e destruindo? Aí você larga o seu trabalho para poder resolver um problema familiar que não é crime nenhum, só porque eu estou fazendo escândalo, porque eu quero ver minha mãe. Aí ele pegou, falou assim, aí o policial mais novo falou, é mesmo, né? Com tanta coisa pra gente resolver, aí tem pessoas que fazem isso. Eu falei, porque se você imagine a minha condição por ter uma opção diferente. Se ela é capaz de chamar a polícia pra mim, ela é capaz de fazer outras coisas. Godoy, né? Godoy, Lili, ela não tem o que falar de mim. Ela fala de coisas do meu passado, do que eu cometi de errado, mas eu era criança. Eu tive 2 filhos. Eu nunca precisei bater nos meus filhos para educar. Fiquei 12 anos casado, né, do período da gestação, 12 anos casado para poder educar e ensinar meus filhos da forma que meu pai me ensinou. Tá aqui a foto deles. Essa aqui é lá no condomínio da Passaredo, onde mora aquele que eu levava ele todo dia para o restaurante para comer pizza. Quer dizer, meus filhos, eu pagava transporte escolar para meus filhos ir para a escola e voltar com segurança. Eu brigava com os professores nas escolas devido à qualidade de ensino, que não era fundamental, até eu transferir ele para Francis Hammer, foi aonde ele aprendeu e teve mais desenvolvimento em questão de conhecimento, que é uma escola municipal que fica no Pau da Fome, né? E hoje, né, hoje em dia a gente não tem mais aquela afinição de família por causa desse passado. Meus parentes, que é do primeiro casamento da Dona Estefânia, como ela diz na novela, tudo tem inveja. Por quê? Porque eles não foram criados com a Dona Estefânia. Quem foi criado com a Dona Estefânia fui eu, Godoy, Lili, Totoque e Jandira. Logo depois ela casou e não ficou mais morando com ela. Luiz Carlos ficava dividido. Às vezes ficava na Godoy, às vezes ficava no Carlinhos, que é um tio meu que mora lá em Curicica.
ou às vezes ficava, porque devido a ele ter problemas, né, de cabeça, ele toma remédio controlado, aí hoje ele é casado, né, mora em Curicica, na Asa Branca, com a sua mulher, e vende tecidos, né, de roupas, de meia, toalha de mesa, essas coisas, em frente o Mundial, lá de Curicica. O nome dele é Luiz Carlos. E o mais chato disso é que eu pago por esses erros. Eu tô aqui, olha, eu faço meus trabalhos com as crianças, eu sei o quanto é difícil, porque é eu sozinho e Deus para poder conseguir chegar aqui. Eu estou 7 anos morando aqui nessa comunidade na qual eu moro hoje. E até aqui o meu pé de laranja lima me persegue. E se qualquer pessoa que você perguntar da comunidade onde eu moro sobre a minha pessoa, eu tenho certeza que só vai ouvir coisas boas, porque eu procuro sempre manter o respeito entre as pessoas, independente da vida que cada um leva. Porque assim como eu gosto de respeito, eu gosto de dar respeito. Agora eu fico triste em saber que a minha própria mãe está tentando me matar. Eu tenho vídeos, eu tenho áudio. Ela tentou com meu padrasto, aonde eu fui socado publicamente, todos os vizinhos assistiram. O meu cunhado, que hoje faz parte da milícia, veio com uma arma para tentar me matar, ainda veio com um pé de cabra acertando na minha mão, que eu mostrei no vídeo do Dia das Ações, mostrei o relatório da polícia, aonde minha mãe diz que eu estou tentando matar ela, que eu ameaço ela, nem telefone dela eu tenho, nem zap dela eu tenho, já tem anos que eu não vejo a minha mãe, e quando eu vejo, ela sempre arma uma cilada para tentar me destruir. Eu acredito que ela não seja minha mãe. Porque uma mãe, para tentar matar o próprio filho, não existe. Ela cuida, ela cria das minhas duas irmãs. A filha do Raul, que no final da novela mostra que ela teve uma filha, né, um filho. Hoje, a filha dela, caçula, que é casada com esse marido atual, que trabalha na Rede Globo, no Projac, fazendo maquinário. E no livro diz que teve 2 filhas, como minha avó me conta, né, que ela perdeu 2 filhas, né, que era a Glória, o outro não lembro o nome dela. E teve uma filha, né, que foi para o norte. Que filha é essa? A minha irmã, Godóia, e o meu cunhado, Diego, que trabalha na Rede Globo no Jardim Botânico, ele faz parte da instituição da maçonaria. Eu vou falar para você, é só você olhar aqui, olha, além do livro, porque só quem pode responder esse livro sou eu. Além do livro, é só tu olhar aqui, olha. Olha o símbolo da maçonaria. Eu falo isso porque eu estudei seminário, eu só não concluí. Eu fiz seminário na Assembleia de Deus de Madureira com o pastor Oséias, só não concluí, mas pude aprender. Eu estudei sobre os símbolos, sobre os sinais, sobre a maçonaria, sem saber que eu ia precisar utilizar esse aprendizado que eu tive para poder me defender em questão do conhecimento. Aqui onde eu moro, em Niterói e São Gonçalo, o que mais tem é maçom. Eu tenho cliente maçom, eu tenho amigo, outro dia eu discuti com um rapaz no bar meu, que é um amigo meu do bar, aí ele pegou e falou assim, mas você tem como provar? Eu falei, cara, só olha pra dentro dos meus olhos e vê se eu tenho cara de mentiroso. Eu ainda continuo aquela mesma pessoa. Mas como que você vai provar que você estava no quarto escuro onde os homens abusaram de você? Eu falei, meu filho, não precisa, só olhar para dentro dos meus olhos, que eu não tenho mentira. Todas as 2 surras marcantes, eu tenho a cicatriz no corpo, a lesão na perna do acidente do carro do português, eu tenho uma marca antiga, da década de 80. E outra, imagina seu filho dentro de um quarto escuro, né, com um monte de homens tocando e abusando do seu corpo. E na poltrona tinha um outro homem com chapéu assim, com meia calça, com cajado na mão, balançando, como esse do Exu Maré, que aparece aí no vídeo que eu postei para vocês. E fui oferecido, eu achava que era pro Zé Pilintra, porque eu gosto muito da história do Zé Pilintra, e por eu ter, minha mãe ter naquela época a devoção, porque ela era de centro, na verdade ele me ofereceu para Exu Maré. Sabe por que eu fui descobrir que era Exu Maré? Eu comprei um DVD da Clara Nunes, né? E eu gosto muito de ouvir essas músicas típicas da nossa época, e por coincidência tinha a letra que falava sobre o Exu Maré. Comecei a observar a letra, né, e fui pesquisar na internet a história dele. É semelhante à história que eu te contei em questão do abuso que foi feito à minha pessoa em questão de eu ser criança. Aí eu fui falar isso pra ele, ele não gostou. Começou a discutir comigo. Eu falei, mas não é porque um maçom erra que todos maçom vai errar. Aí eu falei, mas é assim que funciona? Quer dizer que agora eu tenho que falar para agradar vocês. Aí olha pra minha cara e comecei a discutir com ele. Mas na verdade ele falou certo, não é porque um erra que todos vai errar.
Se você for ver na novela do Meu Pé de Laranja Lima, você consegue assistir todos os episódios da novela, sabe como? Botando no YouTube. Se você bota assim, o Nosso Pé de Laranja Lima, lá vai aparecer todos os capítulos da novela, né? Aí ele pegou e falou assim, entra com uma ação na justiça, né? Eu peguei e falei, já, mas então assim, galera, ano que vem eu vou estar querendo me formar como professor, quero me dedicar à pedagogia se eu tiver bem de saúde até lá, tá? Porque eu tô com umas pontadas muito fortes na cabeça. Como eu falei, eu tô tomando antibióticos, tá? É esse aqui que tá me mantendo sem dor. Esse aqui é o Dorflex, tá vendo? Tô tomando esse aqui, ó, que é o diclofenato. Tô tomando tudo de uma vez só. A dor é tão forte que eu tô tomando 2 desse aqui, 2 do diclofenato e 2 do dipirona. Porque a dor é muito forte. Aqui em São Gonçalo e Niterói não tem médico. Aqui tem aprendiz de médico. Só faltou botar a bola de cristal. Quer dizer, como a gente não tem médico hoje, para poder conseguir ter um atendimento melhor, tem que pagar. E assim aumentando os impostos para o governo. Então assim, galera, eu só abri hoje essa aspa para poder falar um pouquinho, resgatar dessas lembranças. Eu fico muito triste em saber que a minha família me vendeu, né? Não é por isso que o tio Edmundo falava que eu iria ser como José, e só ia entender quando eu tivesse mais velho. Ainda me ofereceu como sacrifício, tá? Me vendendo por causa deste livro. Esse livro é meu, tá? A história é minha e só quem pode responder esse livro sou eu. Existe muita irregularidade. Se você vê o filme antigo, mostra a conduta do meu pai, o seu Paulo, de uma pessoa responsável, amorosa, só que ficou desempregado e acabou bebendo. Meu pai bebia bastante, né? Bebia de cair. Mas é um homem muito respeitado. Todos lá em Jacarepaguá, na Estrada dos Teixeira, respeitam o nome do meu pai. Então, assim, então o seu Paulo não me batia, os maus tratos vinham da Jandira e logo depois da Godoy e da Lili. Então, galera, meu tempo está acabando, tá? Vou ter que finalizar aqui. Foi muito bom falar um pouquinho sobre o meu livro para vocês. Em breve vou estar contando outras histórias em questão do que eu vivi. Mais tarde a gente está de volta, tá? Para poder apresentar. Espero que minha dor melhore, né? Quando lembrar de mim, me coloque nas orações, tá? E eu preciso do apoio de vocês, tá? Porque estão tentando contra a minha própria vida. Depois eu vou te mostrar o atestado de óbito, que fala dos bens, a declaração lá da delegacia, onde minha mãe faz a acusação e tenta me matar, revertendo toda a história que aconteceu em Curicica, jogando para cima de mim, como se eu fosse o pivô da história. E eu acabo pagando pelos erros desses incompetentes que não têm amor próprio. Então tenha uma boa tarde, muito obrigado aí pelo carinho, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. A paz.